Oi, pessoal! A infância é cheia de transformações, né? Pra gente, como adulto, uma mudança pode parecer algo simples, mas para uma criança, nossa, pode parecer que o mundo dela tá virando de cabeça para baixo. A ideia aqui é a gente entender direitinho por que isso acontece e, principalmente, como podemos ser aquele porto seguro que os pequenos tanto precisam. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque uma coisa que parece tão pequena, como mudar de quarto, pode causar uma reação tão, mas tão intensa numa criança. A resposta está em a gente conseguir olhar o mundo pelos olhos dela. Imagina só, para uma criança, uma mudança não é só uma coisinha que acontece. É como um verdadeiro terremoto emocional. Abala as fundações, sabe? O chão que era firme de repente parece tremer. Entender a intensidade disso é o primeiro passo para a gente saber como ajudar. E olha, essas mudanças estão em todo lugar. Vão desde coisas grandes, como ir para uma escola nova ou a chegada de um irmãozinho, até coisas que a gente nem para pensar, como ter que parar de brincar para ir tomar banho. Tudo isso pode ser um gatilho. Bom, agora a gente vai um pouco mais fundo. Não se trata de pirraça ou de mau comportamento. O que está acontecendo, na verdade, tem a ver com uma necessidade básica lá no fundo do cérebro em desenvolvimento da criança. E aqui está o pulo do gato. O que pra gente parece teimosia, birra, um drama danado, na verdade é o cérebro da criança apitando em alerta máximo. É um grito quase desesperado por aquela sensação de segurança que ela acabou de perder. Pensa nessas perguntas ecoando na cabeça da criança. São as dúvidas que ela nem sabe colocar em palavras, mas que alimentam toda a ansiedade. A mudança, por menor que seja, ameaça a resposta para essas perguntas tão essenciais sobre cuidado e proteção. E como é que essa insegurança toda aparece pra gente? Pois é, ela vem em forma de choro, de irritação, daquela resistência para fazer as coisas, às vezes até em regressão, sabe? Quando a criança volta a ter comportamentos mais antigos. Isso não é desafio, gente, é um sinal, um pedido de ajuda. O problema é que, diante dessas reações, a nossa resposta como adultos, muitas vezes, na melhor das intenções, pode acabar piorando a situação. É muito comum a gente cair na armadilha de querer uma adaptação para ontem, o que só aumenta a pressão em cima da criança. Ah, essa frase. Quem nunca, né? Mas quando a gente fala isso, sem querer, estamos invalidando o que a criança está sentindo. É como dizer que aquele sentimento não cabe mais na idade dela. Essa é outra clássica. A gente acaba rotulando uma necessidade super genuína de segurança como se fosse um exagero, um teatro, e a criança aprende que sentir as coisas com intensidade é errado. E por fim, essa pressão para que tudo seja simples. É só mudar. Isso diminui a complexidade do que a criança está vivendo e cria uma expectativa de que ela tem que superar aquilo num piscar de olhos, o que simplesmente não dá. Acho que o ponto central de toda essa conversa está aqui. Mudança não é uma coisa que a gente impõe, é um processo que a gente acompanha. A criança precisa de um guia nessa jornada, e não de alguém dando ordens. Ok, então como é que a gente faz isso na prática? Como se acompanha em vez de impor? A resposta está numa abordagem que é puro acolhimento. E a gente pode dividir em 5 passos bem claros. Então, o nosso mapa para essa jornada é esse aqui, ó. Primeiro, a gente antecipa. Depois, valida o sentimento. O terceiro passo é fazer transições lentas. O quarto é usar uma âncora emocional. E por fim, a gente repete, até que tudo se acalme. Vamos ver um por um? O primeiro passo tem tudo a ver com dar ao cérebro o que ele mais ama: previsibilidade. Quando a gente explica o que vai acontecer, mostra fotos, conta historinhas sobre a mudança, a gente está preparando o terreno e diminuindo muito o susto do desconhecido. Em seguida, validar. Gente, uma frase simples como essa tem um poder calmante que a gente nem imagina. Ela diz para a criança: eu te vejo. O que você sente faz sentido. E se sentir vista é tudo. O terceiro passo é sobre paciência. Sempre que der, a gente precisa fatiar a mudança grande em pedacinhos menores. É muito mais fácil dar um passo de cada vez do que dar um salto gigante no escuro, concorda? O quarto passo é a tal da âncora emocional. É basicamente um pedacinho do mundo conhecido que vai junto com a criança para o mundo novo. Pode ser um ursinho, uma música que ela adora, uma rotina antes de dormir. É algo que traz a sensação de tá tudo bem enquanto tudo em volta tá diferente. E por fim, a repetição. É ela que transforma o novo em algo familiar.
Conforme a gente repete a nova rotina, o novo caminho para a escola, o cérebrozinho dela vai entendendo o padrão. E o que é previsível, acalma. É simples assim. Agora, vamos olhar um pouco mais de longe. Essa abordagem toda não serve só para apagar um incêndio no momento. Ela está construindo uma base sólida para o futuro da criança. Isso é algo que a gente precisa ter sempre em mente. A dificuldade com a mudança não é um sinal de fraqueza, de jeito nenhum. É um sinal de que o mundo emocional da criança ainda é uma obra em construção, e o nosso papel é ser o andaime seguro para essa obra. E aqui a mágica acontece. O apoio que a gente dá hoje não some, ele se transforma. A segurança emocional que a gente ajuda a construir no presente vira a matéria-prima da força, da resiliência, que essa pessoa vai carregar pela vida inteira. E essa, no fim das contas, é a grande virada de chave. Quando a gente consegue ser esse porto seguro, a gente ensina uma lição muito poderosa, que o novo, o desconhecido, não precisa ser uma ameaça. Com o apoio certo, ele pode ser uma grande oportunidade de crescer. Fica aqui a reflexão final pra gente. Na próxima vez que uma mudança aparecer, seja ela grande ou pequena, como é que a gente pode usar esse momento não só para passar por ele, mas para construir algo? Como transformar a incerteza em uma base para a força do futuro? A resposta, como a gente viu, começa sempre no acolhimento.